Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. Evita contender. Ao servo do Senhor não convém contender. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que não guardam o controle direto. Não colaboram senão do vértice para a base. Não enxergam vantagens senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma bússola e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem as orragues nas mãos pelo mau gosto de desgastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que não se perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender como mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que temos por missão assistir aos homens e conduzir-os pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse seduzir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que me possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada no nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Então, como eu havia falado semana passada, a gente vai rever a conclusão dessa mensagem sobre terrorismo mediúnico, que ele conclui dizendo: desse modo, utilizando-se da caridade como guia, da oração como instrumento de iluminação e do conhecimento como recurso de libertação, os adeptos sinceros do Espiritismo não se devem deixar influenciar pelos modernos terrorismos de natureza mediúnica, encarregados de amedrontar, quando o objetivo máximo da doutrina é de libertar os seus adeptos a fim de se tornar firmes. Então, gente, eu só quero realçar, para a gente começar, isso que ele diz aqui: adeptos sinceros do Espiritismo. Essa palavra aqui tem um peso muito grande. A sinceridade é quando você junta a honestidade com a verdade. Aí você está sendo sincero. Você está falando, vivendo a verdade, pensando a verdade, e você está sendo honesto, pensando, falando e agindo. Ele está falando desse adepto sincero, que são honestos, que vão atrás da verdade. É bom que a gente se enquadre por aí, tá? Porque se você não se enquadrar por aí, o negócio está complicado do seu lado. Porque você vai ficar usando de palavras vãs como a caridade, como a oração e o conhecimento, e não vai ter benefício nenhum. A gente já viu que na prece, os 3 requisitos principais é fé, fervor e sinceridade. A gente estuda a palavra conhecimento, por exemplo, são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. Então você vai ver a palavra sincera, ela vai ter sempre a honestidade e a verdade, sabe? Se você não se enquadrar ou não estiver nessa direção, a coisa complica.
Ele não fala que a gente já é caridoso. Não. Você vai utilizar a caridade como guia, como direção. A direção sua vai ser essa. É um caminho que Deus fez para a gente. E você exercitar esse amor. Porque não é qualquer amor que é caridade. A caridade, na sua definição mais completa, ela é o amor, não é ele é o amor que move a vontade na busca efetiva, real e verdadeira do bem do próximo. Lá vem a palavra verdadeira de novo. Não é interessante isso, gente? Então não é à toa que Jesus falou: eu sou o caminho da verdade e da vida. Por quê? Porque Deus é a verdade, Deus é a vida. E a gente está indo em busca dessa verdade? É aí que está a questão. Porque se você é um adepto sincero da doutrina espírita, você vai em busca da verdade. E você vai buscar essa verdade aonde? Em tudo aquilo que Deus mandou para você. E Deus mandou muita coisa. Deus mandou os 10 mandamentos, que a gente nem ainda pratica isso, está longe de praticar. Que é onde está a justiça de Deus. É só não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Só tem 2 coisas positivas: honra teu pai e tua mãe. E eu sou o Deus único que você deve amar e louvar. O resto é tudo não. Tudo não. A gente cobiça o que é dos outros. Os boi, a mulher, como está lá escrito, tá? Você mente, você é invejoso, você mata. Porque mata mesmo. Está lá no livro dos Espíritos, você quer estudar, na revista Espírita tem um artigo só falando sobre assassinato moral. Toda vez que você fere sua conduta, ou fere a conduta do outro, quando você foge do seu dever, você está sendo um assassino moral. Aí você vai: puxa, mas é ruim dizer. É assim que é a lei de Deus, entendeu? É a verdade. É por isso que ninguém gosta de estudar esse troço chamado verdade. Porque isso incomoda, sabe? Porque a gente vive de mentira, a gente vive de ignorância, a gente vive de imperfeição. Então a rota que eu tenho que seguir, a direção, o guia, o caminho, é a caridade. E aí a gente volta para aquilo que a gente estava estudando na quinta-feira aqui. Como é a caridade que Jesus entendia quando vivia aqui na terra? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E aí? Vamos começar de baixo para cima, vamos começar no perdão. A gente perdoa. Olha, quantas mensagens Jesus deixou para a gente no Evangelho dele a respeito do perdão. E o que é mais chocante, que ele exemplificou na prática lá depois de ser um feixe de batata, coroa de espinho, lança perfurando ele, pregado na cruz, xingado, de tudo que não prestava, entendeu? E lá antes de morrer: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Pois é. Será que quando teu filho faz alguma coisa errada, tu vai dizer isso para ele? Você age assim? Você age assim com a sua mulher, com o seu marido, com o seu irmão, com o seu trabalho, com o seu superior? Será? Ou será que a gente está guardando mágoa e ressentimento? Porque se você perdoa, não fica nem com mágoa nem com ressentimento. O problema de perdoar, existe 2 coisas: eu e o outro. Porque no perdão existe uma ofensa e um ofensor e um ofendido. Se você está recebendo a ofensa, você tem que perdoar, não guardando mágoa nem ressentimento daquilo, independente do que o outro for fazer. Porque você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E para eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que amar o próximo, que é meu irmão, é filho de Deus. Então eu não vou me sentir magoado nem com ressentimento. Eu posso perceber a coisa, mas eu não devo assimilar. Então você vai ficar impactado com aquilo que você está se sentindo ferido, natural. É como o Divaldo fala: se alguém vem e pisa no teu pé e fica pisando, você vai sentir a coisa, meu. Você vai: poxa, vai tira essa pata de cima do meu pezinho. O Divaldo gosta de falar isso. A pata de elefante
em cima do meu presente. Então, uma coisa é você perceber, mas você não vai guardar aquilo para você. Entende? Independente do que o outro fazer. O perdão seu em relação ao outro é uma questão interior sua, não é exterior. É interior. Outra coisa é o outro que errou vir te pedir perdão. Você já perdoou ele. Entende? Mas ele vir te pedir perdão, se ele entende aqui a palavra perdão, que é pedir ou dar desculpas, mas associado à remissão do erro. Então, se ele vem te pedir perdão, é porque ele não vai fazer mais aquela coisa errada. Se ele vem dizer perdão quando estou fazendo errado, ele usou uma palavra mal colocada. Ele está pedindo só desculpa. Desculpa, eu errei, mas vou continuar fazendo errado. É isso que ele está dizendo. Entende? E a gente não deve ser conivente com isso. Para eu fazer o bem do outro, eu tenho que pensar no outro com o espírito que ele é. E é como a gente viu isso no Bem-aventurados Aflitos, no capítulo 5, a verdadeira infelicidade. É uma mensagem belíssima. Ele fala que eu tenho que ver a felicidade com a infelicidade pelas consequências do que vai acontecer comigo quando voltar à minha pátria definitiva, que é o mundo espiritual. Se eu fizer isso, quando eu desencarnar e chegar no mundo espiritual, eu vou estar feito o que é certo ou feito o que é errado? Se você fez o que é certo, se você fez o que é errado, não está legal. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu não devo ser conivente com os erros dos outros, porque se eu for conivente com os erros dos outros, eu vou estar insistindo para que ele seja infeliz quando chegar no mundo espiritual. É muito simples isso aí. Então eu tenho que dar limite. Quando existe ofensa desse jeito e o outro veio pedir perdão, que a coisa seja bastante clara. Entende? O perdão envolve eu não me sentir magoado com aquilo, nem querer o mal para você, de maneira alguma. Mas você não vai jamais fazer isso que você fez. Porque se você continuar fazendo isso que você fez, você não está alcançando o perdão. Você está alcançando uma desculpa e você vai estar alimentando uma ilusão que vai te gerar cada vez mais infelicidade quando você vai chegar. Então é muito interessante, porque você tem que ter diálogo com a pessoa quando está lançando mão desse atributo que é da tua alma, que se chama caridade, e quando está executando a palavra do perdão. Se o outro aceita e jamais vai fazer aquilo, então você lança mão da indulgência. Já que você está realmente arrependido, mudou, não fique com essa culpa que te castiga tanto. Ninguém quer teu mal, nem eu quero. Tu não tem que ficar entrando no movimento do ego, se machucando com o corpismo. Então, você é indulgente diante das imperfeições alheias. A indulgência é o passo seguinte do perdão. O perdão visa a pessoa. A indulgência visa o erro, a culpa. São coisas diferentes. É impossível você querer ser indulgente se aquela pessoa continua fazendo errado. Porque ele continua fazendo errado, se ele está fazendo errado com consciência, mais culpado ainda ele vai ser. Porque foi assim que Jesus ensinou para a gente. Ó. O servo que, não conhecendo a vontade do seu Senhor, se equivocar, será açoitado poucas vezes. Mas o servo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, se equivocar, será açoitado muitas vezes. Então, se ele está consciente do erro e continua fazendo errado, o problema vai ficar muito complicado para ele. E eu não tenho que ser indulgente, eu tenho que saber perdoar, mas no lugar de ser indulgente, eu tenho que dar limite, para que diante do limite ele acorde para o que está fazendo. Porque é assim que a vida faz conosco. Por que vocês entendem de do auxílio? É o limite de Deus dizendo, para de fazer coisa errada. Toma uma doença, vai ter um AVC, toma um câncer, toma alguma coisa aí que você sabe que vai morrer daqui a pouco e mude. Porque Deus quer isso, que as almas mudem, que evoluam.
do auxílio é isso. É Deus chamando a gente para a responsabilidade. E que se você não fizer isso, você vai ser muito culpado, vai ser muito complicado na sua vida. A coisa chega numa situação que eu gosto das lições do mundo espiritual, quando são bem direcionadas para a gente, por espíritos que realmente agregam a doutrina, porque são exemplos que são até extremos, sabe? No livro Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, está perguntando para ela, não deixa esse novo. É muito bonito esse livro, sabe? Tem um caso lá, acho que é no capítulo 6, em que a mãe de um drogado estava desencarnada. Ele já havia sido tratado nesse hospital, tinha saído zeradinho, sem vício, sem nada, mas voltou a se drogar novamente, chegando num estado grave. A mãe intercedeu por ele diante de Deus e pediu o desencarne prematuro do filho, para que ele não se comprometesse mais diante dos erros que estava cometendo. E assim foi feito. Agora você imagina que a mamãe pediu um desencarne prematuro do filho. Isso é caridade. Isso é benevolência. Ela estava vendo o bem daquele espírito que ia se comprometer mais. Será que a gente faz isso? É muito complicado, né? A gente está muito longe dessa palavra caridade. Então, saber perdoar é uma coisa que está bem acessível agora, sabe? Saber ser indulgente é um passo além, sabe? Porque muitas vezes você perdoa, mas também fica com aquela ranhura e não consegue ser indulgente. Mas ser benevolente, você tem que ver o espírito da pessoa. Então você tem que ver o espírito da sua esposa, do seu esposo. Você tem que ver o espírito dos seus filhos. Você tem que entender que naquela confusão toda da tua família, porque teu lar é um lar de provas e expiações. E por ser de provas e expiações, tem conflito lá dentro de tudo que é jeito. E muitas vezes, por um erro nosso, a gente pode comprometer nossos filhos. Pais que se separam por poucas coisas. Pode acontecer isso, os filhos serem prejudicados. Eu te falo uma coisa que é muito interessante, sabe? Eu posso falar aqui abertamente o nome deles, que eu sei que eles não vão ficar incomodados com isso, porque já temos, todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Sara. A Sarinha tem esquizofrenia. Lucas tem um retardo grave. E Sara, naquela esquizofrenia dela toda, ela tem uma paixão pelo pai. É a coisa mais linda do mundo, o envolvimento dela. E a família se amou. E a Sara não ficou satisfeita com isso. E o que a Sara fez dentro da transtorno mental dela? Castiga a mãe dia e noite. A situação, no lugar de melhorar, piorou. Porque faltou sustento dentro de casa, a mãe teve que trabalhar mais. Quando chega em casa para ter um repouso, tem a filha esperando por ela. E interessante que ela nem fala, ela fala, essa mulher, doutor irmã, e aponta. E lá vem. Você vai fazer o quê? Uma pessoa que tem esquizofrenia? Então as nossas famílias são desse jeito, sabe? Às vezes, por um movimento de intolerância, de impaciência nossa, a gente quebra aquela harmonia que estava sendo programada no plano existencial da família. Porque nós temos planos existenciais pessoais, planos existenciais familiares, planos existenciais do meio socioeconômico que a gente está mergulhado, planos existenciais do nosso corpo, a gente tem planos existenciais para isso tudo. Deus é perfeito. Ele vê todo o texto que você tem que seguir. Aí vem você com
com o seu orgulho, com a sua vaidade, ele chuta o pau da barraca. É complicado. A gente tem que fazer a benevolência, e a benevolência muitas vezes tem limite. A do auxílio é um limite que Deus dá para a gente. Pisou na bola, está fazendo errado, vem instrução para fazer certo, mais instrução, você fazendo errado, e toma a doença e fica aí em cima numa cama, numa cadeira de roda. Fique pensando nas coisas erradas que você fez. Vê se foi certo que você fez. Então, em nome da benevolência das pessoas que a gente convive com elas, diante dos equipes que elas estejam praticando, a gente tem que pôr limites no relacionamento. Você está fazendo assim, eu não concordo, é um direito seu fazer assim. Tudo bem, faça, mas eu vou fazer diferente. E você não vai reclamar. Porque eu tenho que primar, não só por mim, mas principalmente pela minha família, no contexto socioeconômico que eu estou inserido. Então vai ter limite. E tem que ser desse jeito, não tem outra oportunidade. Hoje eu atendi um paciente, ele tem 54 anos. Ele tem 31 anos de uso de droga, diário. Ele usa maconha e crack todo dia. Vem no auxílio. Tem uma lesão cerebral grave. Ficou demenciado, querendo droga. E a mãe agora teve que cuidar dele. E a mãe chegou desesperada. O que é que eu faço, doutor? Eu tenho que deixar pelo menos eu dormir em paz. A senhora está com 76 anos. Ele tem filhos. Meu filho estava lá na hora. É função dos filhos ajudar os pais. Mas eu não tenho tempo de tratamento. O problema é seu, a consciência é sua. Eu já falei para ele, meu filho, só tem uma coisa que está aprendendo na vida, sabe? Que nos casos extremos de dor, só o coração de mãe é que vai aguentar. O resto pula tudo fora. Porque não presta. Então, fica com a mulher, com a família, a velha vai cuidar. A gente vai cuidar dele. Ela falou, mas doutor, será que eu dou conta? Meu filho, você teve 31 anos para colocar ele no caminho do bem que você não colocou. Você agora vai receber esses 31 anos em cima de uma vez só para você dar conta. Você foi conivente e fugiu da sua responsabilidade. Porque se a senhora realmente amasse seu filho, dava um couro nele, botava no hospital psiquiátrico e eu saí lá só para usar droga desde o começo. Você agora não, vai ter que assumir sua parte na sua cota de tratamento. Isso é benevolência. Isso é benevolência. Ela tem que aprender a trabalhar o sentimento de maternidade. Quando você chega, por exemplo, para o Luiz Mensageiro de André Luiz, ele está conversando lá com o Vicente e Elizabeth. Aqui existem galpões imensos, onde os pais estão sendo instruídos na condição de trabalhar a paternidade da maneira correta. Existem mais galpões ainda imensos, onde as mães estão aprendendo mais uma vez o dever da maternidade. E assim são as coisas, sabe? E a gente lê essas coisas e não sei como a pessoa lê, o que é que fica pensando, sabe? Será que você acha que é um pai exemplar? Será que você acha que é uma mãe exemplar? Será que você está primando pelo seu lar? Será que você está sabendo pôr limite naquilo que não deve ser feito? Será que você está sabendo valorizar o que é bem feito? Por quê? Porque Jesus falou assim em relação às nossas inimizades. Entenda por inimizade não porque quer matar o outro, mas todas as ideias que entram em choque com o outro é uma ideia inimiga. Não foi assim que Jesus falou? Bendizei os que vos maldizem, fazer o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para que possais ser chamados filhos de Deus, para que eu entre na condição de filho de Deus.
eu vou bem dizer aquele que está fazendo mal, quer dizer, eu vou extrair o lado bom que ele tem? Ou eu vou ficar com ranço só pelo lado negativo que me fere? Porque as pessoas fazem isso, sabe? Às vezes, em nome de uma probleminha, ele execra a pessoa. Ele não vai atrás de trabalhar e resolver o problema. É mais fácil ele querer anular, jogar fora, ficar longe da pessoa por causa de um problema. Ele esquece de ver todo o outro contexto, de que não tem problema, e que muitas vezes valoriza e dá o equilíbrio de uma maneira geral para aquele lado, sabe? Então a gente sabe entender as coisas. Porque quando eu fico só vendo o problema que me ofendeu, eu não perdoei, não sei o que é indulgência, e não quero nem saber de benevolência. Então esse guia, essa direção da caridade, eu estou muito longe dela. Então saiba impor limites. É assim que a gente tem que fazer. Do mesmo jeito que você tem problema no lado de vocês, eu também tenho no meu. E não para de ter. Porque a vida é assim, é como o André Luiz fala, quando acaba um problema, sempre aparece outro. Então, só vai acabar de aparecer problema quando eu desencarnar, chegar do outro lado. E aí os problemas vão ficar do outro lado, vão ficar naquele lado aqui. E acabou. Então entenda que essa palavra benevolência, eu tenho que visar o outro no mundo espiritual. O que é que vai acontecer com ele no mundo espiritual, quando ele lá chegar, vivendo da maneira que ele está vivendo hoje? Eu vou estar sendo conivente com o mal que está surgindo nele, ou eu vou estar trabalhando em nome do bem que deve ser exercitado para aquele espírito que está nesse momento convivendo comigo? Porque é como você fala, no meu tempo falava, hoje em dia nem se casa mais, né? Até a morte se separa, hoje em dia nem se fala mais isso, hoje não vai nem cartório, não precisa nem disso, entende? É até abrigo separa, porque o primeiro abrigo separa, fica por isso mesmo, meus filhos ficam por aí, entende? Sabe Deus como. Então, entenda essa direção, esse guia que é a caridade. É aí que a gente tem que começar a trabalhar. Essa é a meta que eu tenho que exercitar em mim por todos os conflitos que a vida me dá. Porque cada conflito que me chega é uma oportunidade de eu trabalhar a caridade. Você já imaginou isso? O que te chega, que te incomoda, acenda a luzinha amarela. Está na hora de trabalhar a caridade. Será que você pensa nisso? É muito complicado, porque a gente foge da direção, a gente foge do guia, porque a gente foge disso, porque a gente visa só nossos interesses. Nós somos egoístas, visamos o nosso ego primeiro eu, depois os meus e o resto que se dane, quero nem saber. E vivendo desse jeito, você acha que está trabalhando na seara do Cristo? Quando Jesus pediu para que amássemos uns aos outros como ele havia nos amado? Então a gente sabe dos ensinamentos de Jesus, a gente sabe dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, aí é acessível para todo mundo, como a gente está estudando aqui. Basta você querer. Então, coloca e tudo aquilo que está acontecendo contigo, essa palavra, é aqui que eu preciso trabalhar a caridade. Como? Perdão, indulgência, benevolência, benevolência também, não porque eu estou vivendo aqui, é o que vai acontecer lá. É quando a gente chegar lá. O problema é lá. O problema não é aqui. Aqui eu estou trabalhando para receber lá. E foi assim que Jesus falou. Todo mundo é unânime dizer que a parte de maior beleza espiritual que existe são os 10 mandamentos. Gandhi mesmo falou isso. E Gandhi não era cristão. Ele disse que todo o evangelho de Jesus sobrasse só os 10 mandamentos, não havia se perdido nada. Porque os 10 mandamentos estão tudo. E bem-aventurança é o quê? Felicidades celestiais. É o que você vai ter de felicidade no mundo espiritual. Bem-aventurados os aflitos. Então saiba viver bem a aflição, fazendo a caridade, que
vai ser bem-aventurado lá. Os injustos, saiba trabalhar a caridade diante das injustiças, você vai estar sendo ordenado. Os pobres de espírito, saiba trabalhar a caridade, você está sendo ordenado. Para cada conflito que existe nas 10 bem-aventuranças, trabalhe a caridade, porque a caridade é o amor de Deus, é o que existe de amor mais puro no mundo espiritual. Então, para eu receber lá, eu tenho que trabalhar o sentimento que vale lá, e não o sentimento que vale aqui. Então, acorda, a direção nossa é a caridade. Diante de tudo que chegar para você, pensa é a caridade. Não fique com mágoa que as pessoas fez. Quando é pedir desculpa, seja indulgente, suavize a culpa. E faça sempre o bem espiritual para eles. Você vai sair dessa vida muito melhor do que quando chegou. Então, além desse guia, que deve ser a caridade, eu tenho que usar a oração como instrumento de iluminação. É uma ferramenta que vai lhe trazer luz. A gente sempre tem falado para você. 2 coisas a oração faz para você. 2, não são 3. Luz para o entendimento das coisas. Entendimento quer dizer capacidade racional. A razão é aquilo que te traz entendimento. Então, luz para o teu entendimento. Tua razão vai entender melhor aquilo que você está olhando. E força para a tua vontade, para que você coloque em prática essa nova luz que vai trazer um mundo diferente para a sua vida. Você, quando enxerga a luz do problema, você cria ânimo, você cria coragem, você cria força, as coisas vêm junto, porque Deus quer que a gente vá no caminho do progresso. Então Deus vai trazer a luz que está no meio do progresso de cada um de nós. E nós vamos resolver se a gente vai na direção desse progresso ou não. Então a oração faz isso para a gente. É essa ferramenta que vai te trazer luz. Você acha que foi à toa que Jesus falou vigiar e orar? Vigia, vê você como que é. Analise os problemas, vê o que está acontecendo. Tenha uma noção mais profunda da coisa. E quando vê que a situação está complicada, ore. Ore. Mas ore com fé, fervor e sinceridade. Porque se não for desse jeito, esquece. Não é oração. É um petitório inconsequente. Paciência. Quando é que você vai ter fé? E aí a gente tem que definir as coisas. Porque a fé não é um sentimento burro, como está descrito nos dicionários. A fé tem que ser raciocinada, lógica e coerente. Você tem que saber por que é que você está sentindo essa convicção íntima daquilo que está ao seu alcance realizar da maneira correta. Você tem que sentir a lógica e a coerência do que você está fazendo. Deus te deu para isso a tua razão, para você saber o que vai fazer. Essa razão é ela que vai trabalhar e vai burilar as emoções e os sentimentos da sua vida. Você precisa ser lógico e coerente. No início, quando só tem instintos, quando avançados e corrompidos, tem sensações. Quando instruídos e depurados, quem instrui é a razão, quem depura é ela. Sabendo o que é certo e o que é errado. É aí que está teu pré-frontal, quando você toma decisões e faz planejamento. Instruídos e depurados, você vai ter sentimentos. Ele não quer ter sentimento que não tenha passado pela tua razão. Porque isso aí chama-se de pseudo-amor. Isso aí é o ego mascarado. Vamos falar. Então, o que vai entrar é no pedir, porque é para oração. Seria pedir, agradecer E louvar. Então, seria no pedir. O objetivo seu é pedir, louvar e agradecer. As condições para você fazer isso é que é a fé, o fervor e a sinceridade. Até para louvar a Deus, você tem que louvar com fé, com fervor e com sinceridade.
Louvar, pedir e agradecer. Você tem que agradecer desse Deus. E é o que eu costumo falar em casa. A verdadeira gratidão não é o que você fala, é o que você faz. Às vezes eu vejo as pessoas falando, entendem, agradecendo de boca, mas não vive aquilo que ela está agradecendo. Não vale de nada. Não vale nada. O que consolida em nós a nossa vida, o que a gente vai assumir diante da vida, é a sua conduta. Entenda, moral parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo e para com o próximo. O que vale é a conduta. Não é o que você fica falando, não. É o que você vive, é o teu comportamento. Então a gente tem que ter esse comportamento de fé, fervor e sinceridade. Quando você pretende falar com Deus, se aproximar de Deus, sentir Deus. Porque a oração baseia nisso. É você imaginar que na tua frente, o que tu está falando, tem esse Deus e tem uma lei dele. E você está se integrando com ela, entrando em relação com ela. Eu costumo falar as coisas assim, principalmente quando eu cheguei aqui, que era um meio tumultuado. Você já imaginou se Jesus se materializasse aqui, como ele fez lá no Monte Tabor? Qual seria o teu comportamento? Quando eu falo comportamento, é conduta moral, né? Qual seria o teu comportamento? Será que você iria ficar pensando nos pensamentos horrorosos que surgem na nossa cabeça? Será que a gente ia ficar aqui com pensamento vago? Será que a gente ia ficar aqui duvidando das coisas? Será que ia ficar pensando na novela, na televisão, no futebol? Mas essa é a casa de Deus. E é como Jesus falou: a casa de Deus é a casa de oração. É onde você vai ter fé, fervor e sinceridade. Entendendo sinceridade, a união de honestidade com a verdade. É bom a gente pensar nesses exemplos que são um pouco impactantes, para que você veja a distância que existe entre uma teoria que a gente está estudando, que foi mandada de Deus para nós, e o comportamento que a gente está vivendo. E nesse comportamento que a gente vive, você lança mão de inúmeros que a gente chama de licença moral. Não, mas eu não posso ficar só pensando naquilo, eu tenho que pensar outras coisas. Eu não posso fazer assim, ser tão rigoroso na minha época, eu não posso ser rigoroso na minha época. Não estou dizendo que você tem que se castrar. Não, de jeito nenhum. Eu quero mais é que você se conheça para que você se eleve. E quero mais que você entenda que nessa educação que você precisa, quando você reconhecer seus problemas, você vai precisar orar. Um dia, na palestra, acho que foi da Márcia, no sábado, ela estava falando da oração, né? Então, que a gente tem que orar com fé, fervor, né? Mas grande parte da nossa demanda, porque Deus sabe das nossas necessidades, não é por isso que a gente vai deixar de orar. Mas a nossa oração, a nossa prece, ela só vai ser ativa quando a gente colocar aquilo que a gente está pedindo em prática, não é? Exatamente. Que é a ação da prece, né? Você tem que entrar naquela frase que está no livro dos Espíritos: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Não pense que o céu vai lhe ajudar se você não estiver ajudando a você mesmo, fazendo o melhor que você pode, nas condições que tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. É essa questão 663 que ele fala no começo, que a fé vai trazer a força, e no fim ele fala que traz a luz. É isso que é a fé ativa. A fé ativa é você tomar a iniciativa, fazer a sua. É você usar o seu pré-frontal, seu sistema de recompensa. É você tomar a decisão, analisando as opiniões, vendo a consequência de cada uma e escolher a melhor. E analisando a consequência que vai acontecer no mundo espiritual. Nós daqui. Pensando como Como espírita. espíritas nós somos.
Depois que você tomar a decisão, você vai planejar. Escolher como você vai realizar aquilo no seu dia. Estabelecer prioridades. Você vai priorizar aquela decisão. E instituir disciplinas, regras para você atingir essa meta. Então, você é a sua vontade. Não deixa de ser afirmando, é a sua vontade. Mas a sua vontade, que tem que ter essa disciplina para atingir essa meta, ela precisa também usar do planejamento dela em seu interior. Ela tem que controlar e educar suas emoções, seus comportamentos e impulsos, para que aquela disciplina seja atuante. Então, você quando está fazendo isso, tendo autodisciplina para não errar, não cometer aquelas emoções negativas, o comportamento errado, você tem que ter autodisciplina com você, se vigiando e agir com disciplina para atingir aquela meta. E você sentir dificuldade nisso, você pode orar. Pode orar. Porque você tem o direito. Você está fazendo o seu esforço. Não queira você sair dessa atividade executiva que a gente chama, porque é aí que está a tua razão. Entende? E isso está na cabeça de cada um de vocês aí. Não estou vendo nenhum retardado aqui. Não é pelo contrário, são pessoas muito bem instruídas, sabendo muito bem tomar decisão e fazer planejamento. Estou vendo pessoas que olham para dentro de vocês aí, sabem das imperfeições que tem, sabem que tem que ter autodisciplina para não cometer mais aquelas imperfeições. Então, faça isso, se esforce nesse sentido, se eduque, e é como a gente fala, entende? Quando você está procurando fazer mudança, entenda uma coisa, não vá querer realizar muitas mudanças de uma vez só, porque você não vai conseguir. Não vai conseguir. Todos nós estamos passando aqui por provas, expiações e missões. Eu te garanto que cada um tem uma expiação que realmente está comprometendo a pessoa. Tá entendendo? Então, essa expiação que é prioritária, é nessa que você tem que focar. Eu vou mudar. E vou mudar usando as ferramentas que eu tenho. Vou usar o meu pré-frontal, que é justamente isso aqui que ela fala em seguida, é o conhecimento, como recurso de libertação. O conhecimento é a razão, são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica, exemplificadas na prática. Então, se a neurociência fala que é desse jeito, se ele fala que é isso, esse conhecimento vai trazer libertação, se for Jesus falou, conhecereis a verdade depois libertará. Não foi assim que ele falou? É isso que a gente está estudando. Então, o conhecimento traz isso. Crenças verdadeiras, entende? E você vai ver dentro de você para tomar decisões corretas. Você vai ver as opiniões, vai ver qual é a crença verdadeira da falsa, e você vai escolher a verdadeira, entende? E naquela verdadeira você vai escolher porque você viu a consequência dela em sua vida, como espírito imortal, e você vai dizer, é isso que eu vou ter que fazer, entende? Então, como é que eu vou fazer isso? Planeja o teu dia, organiza, entende? Prioriza isso na tua vida, entende? Vê que você vai ter que mudar a sua conduta com disciplina. Você acha que foi à toa quando o Chico perguntou para o irmão, isso no segundo encontro dele, quando ele assumiu que ia ser espírita, né? Ele disse, irmão, eu quero ser espírita também, vou assumir, o que é que eu tenho que fazer? Ele fez 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Essa disciplina que eu estou falando para vocês. Disciplina para atingir uma meta que você quer. Disciplina para que você controle e eduque seu lado negativo, que você precisa corrigir. Entende? E essa força atuante de você vivenciar essa disciplina com perseverança. É nesse sentido, entende? Então a irmã já tinha falado isso com o Chico obedeceu feito tudo direitinho. Por que a gente não faz? Nos momentos de dificuldade, se você está exercitando essa disciplina, você tem essa força extra, oração, que vai trazer cada vez mais luz e força. Entenda uma coisa, olha, compreenda, nós, sem Deus, não somos nada. Não somos nada. A gente tem que aprender a se relacionar com esse Pai. A gente tem que assumir responsabilidade diante dele. O livro dos Espíritos começa com os atributos da paternidade, para que você entenda esses atributos e se encaixe no meio daquilo. Ali você sente Deus pelos atributos dele. Então faz isso, está ao teu alcance. Está difícil, ora. Pede para ele ajuda.
Seja submisso a esse Pai que é sempre bom, sempre justo. O que é que Jesus fazia, gente? Não fazia as orações dele o tempo todo? Nas pregações, depois do trabalho, ele ia se recolher muitas vezes sozinho e fazer as orações dele, agradecendo a Deus pela assistência que estava recebendo. No momento mais complicado da passagem dele aqui na terra, chegou a transpirar gotas de sangue. Ele orou e pediu ajuda em oração. O que a gente está fazendo aqui é ajuda em oração. E o pior, na ajuda que ele pediu em oração, nenhum deles ficaram orando, ficaram só dormindo. E eram os três que mais acompanhavam ele nos momentos mais difíceis. Foram os três que viram a transformação dele no mundo tá bom. A gente sempre falou isso para vocês. Jesus tinha os 70 próximos, tinha 12 apóstolos, e tinha 3 que eram especiais. Era Pedro, Tiago e João. Que sempre acompanharam eles. A única vez que pisou na bola foi nessa oração. Mas mesmo assim eu fico me perguntando, se só tinha Jesus, se só tinha os 3 que estavam dormindo, quem foi que viu para contar isso? Quem viu para contar isso? Eu acho que alguns deles deviam estar dormindo só com o olho, né? Então, é desse jeito que a gente tem que entender, sabe? Então faça a sua oração. Mas faça a oração depois que você estiver fazendo a sua parte. E você tem que fazer a sua parte. Eu falo sempre isso, com consciência do que está fazendo. A sua consciência é quem vai analisar opiniões, ver consequências e tomar decisões. Nunca faça porque vai tentar. Porque quem vai tentar não analisou opiniões, não viu consequências, nem escolheu nada. Ele quer se libertar de alguma coisa e ele está fazendo a aparência que vai fazer alguma coisa para conseguir a coisa. Ele não quer mudar. Ele não quer usar o pré-frontal dele. Ele não quer pensar. Ele não quer usar da razão. Ele quer ter o benefício da coisa. É por isso que eu falo para você, vai tentar, então nem comece. Nem comece porque você já perdeu. Não é um caminho consciente. Quem tenta não faz com consciência. Quem quer realmente modificar seu espírito tem que agir com consciência do que está fazendo. Porque foi para isso que Deus deu a consciência de cada um. Entendeu? É isso que diferencia a gente dos animais racionais. Então que a gente foque nisso. Faça. Chega a hora que você vai dizer, mas está difícil. Quando tiver assim, está difícil. Não está difícil. Está sendo trabalhoso. Quanto mais eu fizer, mais fácil fica. Entenda? Toda vez que você dizer está difícil, eu digo, não, se eu fizer, mais fácil fica. É mesmo você vai ter que percorrer 10 quilômetros. Se você der um passo, ficou mais fácil. Já deu algum passo para frente. Então veja que quando você está trabalhando, você está conquistando. Se você ficar na ilusão do ego, está difícil, está longe, eu já dei um passo, mas está longe, não. Você está criando empecilhos e não solução. Tudo que você for fazer que vai trazer benefício para você vem através do trabalho. Não foi à toa que Jesus falou para a gente: o Pai trabalha todo dia, eu trabalho também. E Jesus disse que estava difícil? Jesus disse que estava fácil? Não, mas disse que estava trabalhando. Entende como é? Então sai dessas máscaras do ego, porque isso não vai te trazer benefício. Isso vai te trazer ilusão. Não vá atrás disso. Vá atrás do que é lógico, do que é coerente. Porque o próprio Kardec falou isso também. O espírita tem que ser uma pessoa lógica, coerente, fria, analisar tudo, pesar tudo, medir tudo. Tudo tem que estar em resposta da razão. Aquilo que foge da razão não é do espírito, sabe? Então, quando ele fala aqui a oração como instrumento, ele fala conhecimento como recurso de libertação. É isso que vai trazer liberdade para mim, conhecimento. Crenças verdadeiras, justificadas pela lógica, exemplificadas na prática. Estão indo atrás do conhecimento? Estão lendo as obras básicas? Está lendo o Evangelho de Jesus? Está tudo lá. Está trazendo os 10 mandamentos para o meio disso aí tudo? Porque você tem que fazer, você tem que costurar uma coisa com a outra. A razão que dá essa possibilidade de você ter pensamentos dedutivos que vai nascer da argumentação e da abstração.
naquilo que eu vou estar meditando, juntando Jesus, juntando filosofia, juntando neurociência. As coisas se associam, porque são os 3 caminhos que Deus criou para o progresso da humanidade: ciência, filosofia e religiosidade. Elas não se desmentem, elas se completam. A gente que é medíocre não sabe enxergar isso. Não sabe enxergar por quê? Porque a gente não vai atrás de conhecimento. Vá você, faça o seu esforço, entende? Que eu te garanto, o teu anjo da guarda vai vir te mostrar o caminho correto. Faz a tua parte. É como diz faz de ti que o céu te ajudará. Só assim você vai ser isso aqui, ó, um adepto sincero do Espírito. Se você foge disso, aí você cai, ó, no terrorismo, você foge do caminho correto, você só vai encontrar confusão na sua vida. Semana que vem a gente continua. Muita paz em todos. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor para abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecuda e infinita, em todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, em um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pública, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor.